Esse final de semana, em que a gente trocou de mês, né? A gente trocou de mês, sexta-feira. Foi sexta-feira, 1º de abril, né? Então a gente trocou de mês, a gente está entrando no mês de abril. E essa troca de mês se prestou a algumas descobertas. Não são descobertas animadoras, mas são descobertas desafiadoras. A gente tem que estar firme para enfrentar essas descobertas. A primeira das descobertas, e eu estou aleatoriamente organizando como primeira, é que abril, em número de casos de Covid, em número de vítimas fatais de Covid, tende a ser mais desafiador do que março. É tão mais desafiador que alguns estudiosos já dizem que o número de óbitos no Brasil pode superar o número de nascimentos nesse mês pela primeira vez na nossa história. Isso nunca aconteceu. Se pegar qualquer mês, e eu peguei janeiro, fevereiro e março, dos últimos 5 anos, nunca aconteceu do número de óbitos ser maior do que o número de nascimentos. Nunca aconteceu. Já aconteceu de ter um saldo menor, um saldo maior. O trimestre 2021 teve um saldo 40% menor do que o trimestre anterior, do que o mesmo trimestre de 2019, o que é espantoso. Mas a gente pode ter isso em abril. Vamos ver. Tomara que isso não aconteça. Outra descoberta, outra lamentável descoberta, constatação, é que a imunização dos grupos prioritários, que foi estimada pelo pavoroso, detestável, lamentável ministro Eduardo Pazuello, como sendo até junho, dificilmente vai estar concluído antes de setembro. Julho, agosto, setembro. 3 meses. 90 dias. 90 dias de diferença entre em que o estulto e a realidade se diferenciam, se distanciam. 90 dias. Então a gente tem que estar preparado. Outra coisa muito importante, mas muito importante. Nós não estamos dando a devida atenção aos testes. O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, vai anunciar uma série de coisas hoje. Entre elas, e eu vi no Killing, o Philip Killing falando sobre isso, todo inglês vai ter direito a 2 testes por semana. Todo inglês. E por que o teste é importante? Porque com o teste você sabe quem está doente e quem não está doente. E quem está doente fica sabendo que está doente. Ah, tem falso negativo? Tem. Mas tem a zero informação, não é melhor do que um eventual falso negativo. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos fizeram ao longo da pandemia, estão fazendo, 13 testes para cada caso confirmado da doença. Não é que eles confirmam um caso e aí fazem 13 testes. Vão fazendo, quando você faz a divisão do número de testes por caso confirmado, dá 13. Na França dá 13. No Reino Unido dá 11. Na Itália dá 10. No Brasil dá 2. Fizer teste por 1 milhão de habitantes. Estados Unidos, 1.200. França, 1.000. Reino Unido, 1.800. Itália, 847. Brasil, 133. A gente está descuidando dos testes. E ao descuidar dos testes, a gente mata o termômetro, porque a vacina não é o termômetro. A vacina é a solução para uma parte importante dos problemas, mas mesmo assim, e agora na retomada inglesa, britânica, o teste cumpre um papel fundamental, central. Sem teste você não vai entrar em show, sem teste você não vai poder viajar para o exterior, sem teste você não vai poder fazer uma série de coisas, não é sem vacina. Você vai ter que estar vacinado e vai ter que fazer teste. Então, nós estamos descuidando do teste. Isso são constatações, algumas delas aqui, no caso específico dessa dos testes, poderia fazer a constatação em fevereiro, mas agora que vai ter esse anúncio na Inglaterra, 2 testes por habitante toda semana, 2 testes por habitante toda semana, isso grita. A economia, em função de tudo que a gente está dizendo, também não vai retomar do jeito que a gente imaginava. Não vai ser retomada do jeito que a gente imaginava. E aí é uma loucura, porque a gente está com uma espécie de 2020 às avessas. 2020 largou mal, projeções horrorosas, 9% de queda do PIB, e terminou com 4%. Então terminou melhor do que começou, até porque o número de casos
de pandemia deu aquela explosão e deu uma curva de queda. Outubro, novembro deu um número bem menor do que o número de julho. Então, as previsões ficaram mais otimistas. Projetando um 2021 com um crescimento mais generoso. De repente, a gente começa a ter uma curva que em janeiro aumenta, fevereiro aumenta ainda mais, março aumenta ainda mais, a gente está falando em abril aumenta ainda mais. E com isso a gente vai ter um mês difícil, bem complicado, maio também complicado, um negócio complexo nesse campo econômico. O emprego também. Bom, e por trás disso tudo, o pano de fundo dessa confusão toda, abril pior do que março, né? Você falar em atraso de vacinação para setembro, reduzido o número de testes, economia que não anda. Por trás disso tudo está uma coisa chamada desgoverno, desordem. Um avião só tem lugar para um piloto. Um avião não tem lugar para 2 pilotos. Tem um piloto e um copiloto. Não tem 32 pilotos. Não tem convenção de pilotos para decidir para onde vai a porcaria do avião. E nós estamos dentro do avião. E nós estamos num desgoverno. Então repare, nós temos um consórcio de governadores norte e nordeste. Nós temos um consórcio de governadores do sul. Nós temos um fórum de governadores. Nós temos um comitê do governo federal, criado agora no dia 25 de março por decreto do presidente da República, que deu funções também ao Senado, à Câmara, observadores do Conselho Nacional de Justiça, e que já está criando problema. Li no jornal Estado de São Paulo há pouco, que o governador do Espírito Santo disse, olha, a entrada do presidente do Senado, louvável, admirável, etc., burocratizou ainda mais. Complicou ainda mais a tomada de decisão. Aí o Fórum dos Governadores, o consórcio de governadores Norte e Nordeste, manda uma carta para o diretor da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde pedindo revisão dos critérios usados para distribuir a tal vacina da COVAX Facility, que é aquela vacina proposta pela Organização Mundial de Saúde. Aí o presidente do Senado manda um ofício para o secretário-geral da ONU falando a mesma coisa. Quer dizer, um é o consórcio de governadores do Norte e Nordeste, o outro é o presidente do Senado. E nenhum dos dois teve o governo federal no meio. E aí? Como é que a gente pode ter um mínimo de organização se tem essa bateção de cabeça, esse voluntarismo, essa exploração política, essa baderna? É uma baderna. Nós temos um presidente que continua, mesmo depois de montar esse comitê, não deu uma declaração, olha, eu não sei se eu vou me vacinar ou não, que ele não passa pela cabeça dele, que a cena dele se vacinando é forte, é muito forte. Mas não, ele tem as convicções dele, então dane-se se é importante, se não é importante. Eu vou me vacinar talvez depois que o último brasileiro se vacinar. Sabe, demagogia. Mas cadê ele usando máscara e falando, gente, vocês estão vendo que eu estou de máscara? Por favor, não saiam de casa sem máscara, hein? Nunca falou isso. Ó, gente, tô aqui com meu álcool em gel, acabei de passar. Passem álcool em gel, hein? Ô, ministro, dá um passinho para a direita. Outro ministro, dá um passinho para a esquerda. Vamos fazer aqui o distanciamento social. Não tem, nunca disse isso. Mas nunca. Confrontando a ciência. A ciência tem uma série de dúvidas, perguntas não respondidas. Já o presidente é um poço de certezas. Cloroquina. É um negócio patético. Mas veja, nós estamos num desenho em que o distanciamento social está sendo substituído pelo distanciamento administrativo. Em vez de promover o distanciamento social, nós estamos com o distanciamento administrativo provocado principalmente pelo presidente da República, por ninguém menos. Em vez de álcool em gel, o que a gente está usando é chá de cadeira. Nós estamos usando chá de cadeira. Chá de cadeira para enrolar a população. E em vez de máscara, o que a gente vê no rosto é cara de pau. Quer dizer, você troca o distanciamento social, o álcool em gel e a máscara pelo distanciamento administrativo, chá de cadeira e a cara de pau, onde é que nós vamos parar?
Nós vamos parar em setembro, em vez de junho. Nós vamos parar num abril terrível, em vez de como se fosse só um março terrível. Nós vamos parar numa economia que não cresce. Será que o presidente da República não percebe isso? Será que o presidente da República só pensa na eleição de 2022? Será que o presidente da República não acorda para as mudanças? Aí ele tem um mal súbito, ele tem, sabe, uma recaída. Meu Deus do céu, alguém faz um alerta. Aí ele cria o comitê. Aí você fala, bom, agora se converteu, né? Pô, agora vai entrar nos trilhos, vai trabalhar pelo brasileiro. De repente volta de novo ao discurso. Blá, 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 blá. Não dá. É um negócio insuportável. Mas enfim, o importante a gente tem que estar preparado para um abril desafiador. A gente tem que estar preparado para uma imunização que só vai acabar para os grupos prioritários, possivelmente em setembro. Nós estamos abrindo abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Para daí, então, todos os grupos prioritários terem vacinado. O governo divulga as vacinações, fala, distribuímos 24, 25 milhões de doses, mas esquece. Esquece nada, né? Que o governo sabe tudo. Não avisa que são 2 por cabeça. A não ser que a gente estivesse tomando só da Janssen. Mas são 2 por cabeça. Então, essa quantidade de vacina pode até ter dado 18 milhões de doses para um número... Porque eles estão fazendo uma desproporção, né? Eles não estão dando assim 12,5, 12,5. Eles estão carregando na primeira dose e quem tomou a primeira dose está na expectativa de não ter atraso também, né? Porque senão vai dar ruim. Vamos torcer para que não dê ruim. Na prática, 25 milhões de doses são 12 milhões e meio de pessoas vacinadas. O governo divulga 8%, porque ele divulga quantas pessoas tomaram a primeira dose. Vê se pode um negócio desse. É um negócio feio, né? Então tá brincando com estatística. Não pode brincar com estatística. O ritmo de vacinação subiu muito, ainda bem, estamos com 1 milhão de vacinas quase. Mas cadê as vacinas? Então, nós temos que ficar de olho nisso, cobrar, não nos deixar empulhar por esses números e estatísticas ditas e ficar de olho nesse quadro aqui que vai ser mais desafiador do que a gente imaginava.